Vamos chamar o Wesley Lemos para conversar com a gente sobre a questão da UPA. Final de semana teve aquele triste episódio onde um cara entrou mal intencionado porque estava com uma faca. Ele se irritou porque demorou o atendimento para o pai dele, não ficou nem 10 minutos na UPA, tá? E ele foi lá e desferiu um soco forte na cara do Cristiano e ameaçou com uma faca. Está sendo procurado pela polícia. Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina convocou uma entrevista coletiva para explicar mudanças na forma de atendimento para garantir mais segurança, até para o paciente, mas especialmente para os funcionários, né, Wesley? Exatamente, Parra. Essas mudanças aconteceram depois de cobranças feitas pelos próprios servidores que trabalham aqui na UPA. Junto com o Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina, o Sindiserv, foi realizada então uma reunião ontem na Secretaria Municipal de Saúde para pedir mais segurança na UPA. A primeira mudança, Parra, importante em relação aos acompanhantes. O homem, então, que agrediu os servidores, ele estava acompanhando um paciente no último sábado. Esse paciente estava com 4 acompanhantes aqui na UPA. Acendeu um alerta, então, para as autoridades, para o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que não estava acontecendo, então, um controle da entrada dos acompanhantes. A partir de agora, só quem tem direito passa por esta porta que está atrás de mim, uma porta azul que dá acesso aos consultórios. Nós estamos percebendo ali o fluxo e tem um servidor sentado ali, né, atrás da porta. Isso não acontecia antes, Parra. É uma nova medida, então, por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Esse servidor, ele faz o controle da entrada das pessoas aos consultórios. Tem um recado ali também, bem explícito, para todo mundo entender. Não force a porta para abrir, ou seja, o servidor, então, que ficará responsável por este controle. Só vão entrar os pacientes e quem tem direito a acompanhante. Quem são essas pessoas que têm direito, Parra? Pessoas com mais de 60 anos, menores de idade e também pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Apenas esses três grupos têm direito a acompanhante. Ou seja, quem tem mais de 18 anos vai ter que entrar sozinho para receber o atendimento médico. Isso está previsto em lei. E quem tem direito a acompanhante, apenas um acompanhante pode passar desta porta a partir deste momento. Esta é a primeira mudança importante. E uma outra mudança ainda, que é um pedido da Secretaria Municipal de Saúde, é para a presença de um agente da Guarda Municipal 24 horas aqui na UPA do Jardim do Sol. Atualmente isso não acontece. Agora estamos aqui, né, perto do horário do almoço. Não tem nenhum agente da Guarda Municipal aqui neste momento. O agente da Guarda Municipal chega por volta das 7 horas da noite e fica até as 6 horas da manhã. Ou seja, no período noturno, ali pela madrugada, tem um agente da Guarda Municipal aqui de plantão. Inclusive, no último sábado, quando aconteceram as agressões, um agente da Guarda Municipal estava por aqui e também conseguiu impedir que essa situação seria ainda pior aqui na UPA no momento das agressões. Esse pedido já foi feito à Secretaria Municipal de Defesa Social, que é responsável pelo trabalho da GM. Agora vai depender também da demanda da Guarda Municipal, se é possível ou não deixar um agente aqui 24 horas. Vamos ouvir o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, explicando essas mudanças. Vamos ouvi-lo. Nós estamos em contato com a Guarda Municipal, ainda hoje vou me reunir com o Coronel Pedro Ramos para que a gente possa viabilizar uma escala de guardas municipais 24 horas naquela unidade. Hoje nós temos, por um período, no período da noite, que via de regra é o período que mais tensão tem na unidade quando isso acontece, mas nós estamos solicitando as 24 horas, tanto na UPA do Jardim do Sol, quanto na UPA Sabará e no pronto atendimento Leonor. Nesse momento, só o pronto atendimento infantil, o pai que conta com essa escala. Outras alterações em relação ao fluxo, processo de trabalho, nós vamos implantar a partir desta quarta-feira, para que a gente também tenha um controle maior de acesso na unidade. Então, um grande problema relatado pelos servidores, pela nossa equipe aqui, é o acesso livre à unidade de pessoas estranhas ao atendimento. Ao caso de chegar a 3, 4 pessoas para um paciente, como o que acabou acontecendo no sábado. Então, nós vamos restringir o acesso, garantindo somente acesso de acompanhante para os casos previsto em lei, reforçar isso aos nossos servidores e já na data de hoje começar ali uma readequação em relação ao fluxo de triagem, com a necessidade de abertura de uma porta
para minimizar o acesso à unidade. O Sindiserv, que representa, então, o sindicato que representa os servidores, aprovou essas mudanças, achou, então, que são mudanças importantes, mas acendeu uma outra preocupação. É um servidor que está fazendo, então, o controle da entrada de pessoas. Na visão do sindicato, deveria ser uma empresa especializada, uma empresa de segurança privada, para não ter mais problema, mais confusão na UPA. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a contratação dessa empresa deve acontecer nos próximos meses. Nós ouvimos o presidente do Sindiserv, vamos ouvi-lo. A reunião foi muito produtiva, a gente espera, além disso aí que está sendo feito, que a gente consiga, no médio prazo, contratar realmente pessoas para fazer esse controle, pessoas do ramo da segurança, né, para estar ali fazendo esse controle de acesso, só que isso leva um pouco mais de tempo. Então, neste meio tempo, a gente vai estar trabalhando com os próprios servidores da unidade desempenhando essa função. Ô Wesley, com relação ao cara que agrediu o Cristiano, que estava armado com uma faca dentro da UPA, tem informações sobre ele? Ele já foi identificado, Parra, tem 35 anos, foi identificado, né, pelos agentes da Guarda Municipal e também o nome dele foi repassado à Polícia Civil. A Polícia Civil informou que já abriu o inquérito, então, para apurar este caso, já ouviu as vítimas e agora as vítimas vão realizar, então, o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Londrina. O detalhe é que o advogado, então, que representa o agressor, ele já foi até a Polícia Civil e prometeu que esse homem deve se apresentar ainda nesta semana. Após o interrogatório deste homem, a Polícia Civil deve então concluir este inquérito e encaminhar ao Ministério Público. Ainda não sabemos se será uma investigação, por exemplo, por uma lesão corporal grave ou até por uma tentativa de homicídio, já que ele estava com essa faca. Nós estamos monitorando e esse homem deve se apresentar a qualquer momento, segundo o advogado dele. Ainda hoje, Parra, uma reportagem completa com as mudanças da UPA e também com a investigação da Polícia Civil. Obrigado, Wesley. Por enquanto, só um pitaco meu sobre esse assunto. A Guarda Municipal, já que não pode fazer um trabalho de polícia ostensivo nas ruas, deveria colocar ali um GM 24 horas por dia, nas UPAs. Com o fluxo de atendimento que existe lá, 500, 700 pacientes por dia, tinha que ser. Outro ponto, com relação a acompanhante. Se você vai num plantão do plano de saúde, você não pode entrar junto com a pessoa, tá? O máximo restrito é um por paciente, se for uma criança pequena ou se for acima de 60 anos. Por que no município não tem? Então essa regra tem que ser colocada em prática. Outro ponto que o Wesley falou e mostramos ao vivo, o funcionário ali controlando o acesso. Pode ser um funcionário, desde que um guarda municipal esteja junto. Porque o cara que está lá mal intencionado ou chega lá nervoso, quando vê um guarda municipal fardado, armado e preparado, vai pensar 2, 3 vezes antes de querer crescer para cima de um funcionário público. Então, deveria colocar isso. É um pedido nosso ao Coronel Ramos. A gente imagina que o próprio secretário Felipe Machado deva ter feito esse meio de campo, pedindo para que a Guarda Municipal dê uma atenção especial para a UPA. Falar da história da UPA, no final de semana teve aquela agressão covarde contra um funcionário e rendeu discussões. Eu falei aqui na segunda-feira que alguma coisa tinha que mudar. Hoje, o secretário Felipe Machado, o secretário de Saúde, convocou uma coletiva para explicar mudanças na forma de atendimento. Vai ter um servidor que vai ficar na porta, não vai permitir a entrada de acompanhantes, com raras exceções, a não ser que você seja menor de idade, que seja mais de 60 anos ou que precise de um acompanhante. De repente, é uma pessoa com alguma deficiência. Caso contrário, não vai entrar. É para garantir segurança para o próprio paciente e também para os funcionários. O Sindicato dos Servidores, inclusive, comentou essa nova mudança proposta pela Secretaria de Saúde. Vamos entender mais na reportagem do Eliandro Piva e Wesley Lemos. Enche a tela. A mudança nas regras de acesso para atendimento na UPA do Jardim do Sol acontecem depois que servidores foram agredidos e ameaçados na unidade de saúde. O caso acendeu um alerta para facilidade no acesso de pessoas. O secretário de Saúde garantiu que a partir desta quarta serão permitidos acompanhantes somente para pacientes que têm direito, ou seja, menores de idade, quem tem mais de 60 anos e pessoas com deficiência. O controle será feito na porta que dá acesso aos consultórios. Nós vamos, primeiramente, divulgar isso através de cartaz, a questão dos acompanhantes para os casos previstos em lei, como é qualquer serviço de saúde. Isso não é nenhuma novidade ali, que era um pouco mais flexibilizado
e isso é um dos grandes gargalos. Então, em relação aos servidores, nós já tínhamos um servidor que tinha uma atribuição semelhante a essa, ele fazia o monitoramento do fluxo de atendimento, e agora passa a agregar mais essa função de controle de acesso. Atualmente, a UPA conta com um agente da Guarda Municipal somente no período noturno, das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. A ideia é ampliar a segurança para 24 horas. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Defesa Social, responsável pela GM. Nós estamos solicitando as 24 horas, tanto na UPA do Jardim do Sol, quanto na UPA Sabará e no pronto atendimento Leonor. Nesse momento, só o pronto atendimento infantil, o pai que conta com essa escala. O presidente do Sindicerv ressaltou que a mudança é importante, mas o ideal seria contratar uma equipe especializada para fazer o controle de acompanhantes. A gente espera, além disso aí que está sendo feito, que a gente consiga, num médio prazo, contratar realmente pessoas para fazer esse controle, pessoas do ramo da segurança, né, para estar ali fazendo esse controle de acesso, só que isso leva um pouco mais de tempo. Então, neste meio tempo, a gente vai estar trabalhando com os próprios servidores da unidade desempenhando essa função. Esse é o nosso projeto para um termo de referência na contratação de uma empresa especializada que possa fazer esse serviço em todas as unidades de saúde. Devemos implantar, acredito que nos próximos meses, uma figura de um controlador de acesso em uma empresa treinada para essa finalidade em todas as unidades de saúde do município 24 horas. As agressões aconteceram na noite de sábado. O técnico de enfermagem que foi golpeado no rosto com um soco violento continua afastado do trabalho. Ele contou que a confusão começou logo depois que o pai do agressor deu entrada na unidade de saúde. O SAMU que trouxe ele foi avançado, então ele já estava medicado tudo. E ele começou a dizer que o pai dele estava vomitando e ficando roxo. E aí eu, com a medicação ainda da paciente na mão, eu corri para prestar o auxílio para o pai dele. E eu vi no suporte que já estava medicado tudo, só que antes de eu me aproximar, ele começou a falar umas palavras desconexas. Não faz isso comigo não, não faz isso não. Eu falei, e o quê? Deixa eu ver seu pai. Foi quando ele enfiou a mão no bolso, eu falei, ele vai tirar uma arma agora eu tô perdido. E aí ele tirou uma faca. O paciente estava com 4 acompanhantes. Elton também estava trabalhando como técnico de enfermagem e contou que os atendimentos foram interrompidos durante a confusão. Ele estava com uma faca, não é uma faquinha, uma baita de um facão mesmo, uma faca grande, que começou a vir para cima de mim, aonde eu saí no corredor do raio-x, ele deu de encontro com o médico. Se o médico vá para cima dele também, ele teria tentado esfaquear o médico também. Graças a Deus, a esposa dele, ao segurar ele, conseguiu derrubar essa faca. O punhal, que teria sido utilizado pelo homem para ameaçar os funcionários da UPA, foi apreendido. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso, já ouviu todas as vítimas e aguarda resultados de exames de corpo de delito. O advogado do agressor já procurou a delegacia e garantiu que ele vai se apresentar ainda nesta semana. No boletim de ocorrência, o investigado foi identificado como João Paulo Sestari, de 35 anos. Os trabalhadores da UPA vestiram roupas pretas no domingo para protestar contra a insegurança e esperam trabalhar com tranquilidade. A gente fica assustado, a nossa família fica assustada. Minha esposa está muito abalada. Minha esposa é paraplégica e ela depende muito de mim, tem uma filha de 2 anos, então assim, eles ficam muito preocupados em voltar e repetir uma situação dessa. Por isso que a gente pede, sim, mais segurança ali na nossa UPA. O nosso departamento jurídico está trabalhando junto com eles, né? Eles vão passar hoje, acho que por exame de corpo de delito, já deram depoimento, acho que na delegacia, e nós vamos correr atrás, dar todas as condições para que essa pessoa que foi agredida e essa pessoa que agrediu, principalmente essa que agrediu, pague pelo que ela fez. Rapaz, eu só quero saber, já que a pessoa foi identificada e tem advogado constituído, qual que vai ser a desculpa que ele vai dar para justificar a caca que ele fez. Só quero saber isso, é a única curiosidade que eu tenho. O Wesley segue ao vivo comigo nesse assunto e vai conversar com a Guarda Municipal para saber se há a possibilidade de colocar guardas municipais 24 horas por dia na UPA. É muita gente envolvida, né, Wesley? São 500 atendimentos pelo menos por dia na UPA. E a gente sabe que os ânimos ficam exaltados. A Guarda Municipal tem condições, consegue colocar
guardas de plantão nas UPAs, Wesley? Exatamente, né, Parra? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 500 pacientes passam pela UPA do Jardim do Sol por dia, a maioria com acompanhantes, então, em média, 1.000 pessoas ali passam pela UPA, isso segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos conversar, então, com o Pedro Ramos, que é o secretário municipal de Defesa Social, responsável pelo trabalho da Guarda Municipal. Secretário, o Felipe Machado disse que vai fazer um pedido, então, para um agente 24 horas por dia na UPA. Isso é possível ou não? Será estudado? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu li, muito bom, que evita que outras pessoas que não são pacientes tenham acesso a outros setores do hospital. Nós vamos sugerir, dentre outras coisas, algumas mudanças na estrutura de entrada do prédio. Isso, inclusive, facilita o trabalho eventualmente do guarda municipal que ficar ali. Nós já temos um que fica lá durante a noite. Nós temos as câmeras que monitoram esse espaço interno, tanto que foi objeto de prova para encaminhar a polícia nesse caso que ocorreu na sexta-feira. Quanto a manter um guarda ali também durante o dia, nós vamos avaliar, porque a gente tem muita demanda na cidade, né? Talvez numa situação emergencial, para a gente retomar a sensação de segurança entre os servidores, nós vamos buscar um regime de hora extra, alguma coisa nesse sentido, para durante um lapso de tempo a gente retomar essa tranquilidade que o servidor precisa para trabalhar. Mas a gente tem que levar em consideração que não é o único aspecto de segurança que tem que ser observado em qualquer prédio público, prédio que atende ao público. O paciente tem que ter acesso, a pessoa chegou com a maca, tem que ter acesso imediato, mas o acompanhante, ele, a não ser nos casos legais, quando você está acompanhando uma criança, uma pessoa com necessidades especiais, o acompanhante tem que aguardar ali fora, né? A hora que a pessoa deu entrada no órgão de saúde, a responsabilidade sobre aquela pessoa é do servidor, é do médico, é do enfermeiro. E como alguns prédios nossos na área da saúde são muito antigos e agora estão passando por alguns reparos, por reformas, nós estamos sugerindo que principalmente a entrada facilite a triagem para poder gerar segurança para o servidor, gerar segurança para o paciente, né? Porque a gente nós não podemos impedir que qualquer pessoa possa procurar um órgão de saúde. Até mesmo um criminoso, como aconteceu no sábado, um criminoso com um ferimento no braço, compareceu lá como cidadão comum. O guarda municipal que estava de serviço, ao perceber a tornozeleira, ele fez uma checagem, identificou que aquela pessoa tinha um mandado de prisão, ele passou a monitorar de perto o atendimento, e tão logo ele recebeu os primeiros cuidados, foi dado a ele a voz de prisão. Então isso para comunidade, para a sociedade ter uma noção do trabalho que a guarda faz nesses locais e, ao mesmo tempo, o servidor ter o conhecimento de que o órgão de segurança do município, a Secretaria de Defesa, a guarda, nós estamos preocupados com todos os ambientes de trabalho do servidor. Nós temos aqui um projeto chamado Plano de Segurança de Instalação e o Informar para Proteger. E nós vamos colocar o guarda, temporariamente será colocado. Secretário, obrigado pelas informações. Parra. Obrigado, Wesley Lemos. Obrigado ao secretário Pedro Ramos. Eu acho que falta um pouquinho de conversa entre o próprio secretário Pedro Ramos e o secretário Felipe Machado, porque eles não participaram da reunião, foi decidido algo sobre segurança pública. Então a sugestão que fica é a seguinte, que o próprio secretário Felipe Machado consulte o secretário Pedro Ramos. São todos do mesmo poder, são do poder municipal. Então que eles se conversem para que haja a possibilidade de aumentar a segurança na UPA. E sobre isso que o secretário comentou de que a demanda é muito grande, eu concordo, a Guarda Municipal tem muitas rondas para se fazer. Mas, ao invés de repente ficar fazendo trabalho nas ruas como polícia, poderia muito bem colocar ali um guarda municipal, fardado, à disposição da população para garantir a segurança dos funcionários e dos próprios pacientes. É uma cobrança, é uma sugestão que o Balanço Geral faz. Beleza? 12h58.